Eu sou Marília de Abreu e você está aqui no canal da Wicca das Bruxas no YouTube. Hoje a gente vai tratar do assunto se homens e mulheres têm a mesma abordagem dentro da bruxaria, né? A questão de gênero na bruxaria. Como que normalmente os homens lidam e como que as mulheres lidam, né? Então a gente vai falar um pouquinho hoje sobre a questão das diferenças de busca espiritual e de abordagem dentro do misticismo, do ocultismo, femininos e masculinos. E quando eu vou falar isso, eu quero dizer assim, a gente não tem nenhuma discriminação, né? A gente não considera nem melhor ou pior nada, mas a gente percebe, né, uma leitura que a gente faz, que existe uma abordagem diferente e que existe uma preferência, uma maior facilidade com algumas vertentes dentro da magia para homens diferentes das que as mulheres procuram. E isso também não significa que não possa ter homens que tenham essa abordagem mais feminina ou mulheres que procurem também esse lado mais masculino. Mas assim, a grosso modo, né? Então assim, uma coisa sem querer ser taxativa, existe uma preferência. O que é masculino, o que é feminino, isso aí já começa ajudando a armar as ideias dessa forma. Nas linguagens que a magia usa, a gente sabe que existe, o gênero está presente em tudo. E esse gênero que está presente em tudo, não necessariamente tem a ver com a sexualidade, tá? O que é o gênero? Existe o princípio ativo, positivo, expansivo, chamamos de masculino. E ele é predominante nos elementos ar e fogo. Ar e fogo, enquanto elementos na natureza, enquanto elementos, enquanto os aspectos da natureza, os cristais, as ervas, os impulsos masculinos, e os femininos, que seria a introspecção, a receptividade, a passividade, a intuição. Então, assim, e aí, equivalente aos signos femininos, Capricórnio, Virgem, Touro, Peixes, Escorpião e Câncer. E aí, então, você já pode deduzir que, mesmo que alguém seja uma mulher, se for com uma predominância no mapa de planetas em signos masculinos, né, for dos signos masculinos e tiver uma predominância em signos masculinos, ela vai tender também para esses aspectos mais masculinos, ao contrário, os homens que possam ter também aspectos mais, muita ênfase em signos de água e de terra, vão ter também um enfoque então mais feminino. Então a gente já vê aí que não tem nada a ver com a questão da própria, do gênero pessoal, né? Mas, mesmo quando as mulheres tenham muita dominância em signos masculinos e planetas em signos masculinos, normalmente elas vão ser mais receptivas, até pela própria questão do organismo. A gente menstrua, a gente tem ciclos, a gente está sujeito aos humores, né? Somos regidas pela lua. Então, assim, é do feminino uma coisa mais intuitiva, mais orgânica, mais inspirada, mais buscando uma conexão de alma, uma coisa de sentimento, né? E é mais do masculino, o intelectual, o formal, o estruturado, né? Então, quando o que eu sinto, né, aqui? Quando eu comecei a fazer o treinamento, criar o curso e tudo mais, os homens que procuravam, eles se decepcionavam porque eles queriam uma coisa mais estruturada, eles queriam um programa
uma duração pré-definida, vou fazer fofocas, medalha. Já teve rapazes que perguntaram, como é que a gente sabe quando a gente passa de grau, vai tendo medalhinhas assim, vai tendo, tem, tá? Teve essa pergunta, houve. E a pessoa que perguntou tinha medalhinhas, né? Ela carregava medalha de trek, né? Enfim, queria as medalhas, né? Então assim, porque para homem é importante essa coisa formal, a imponência, a hierarquia, a divisão, as pessoas não alcançam determinados níveis e tem que passar por provas, desafios e assim. E aí o sistema mais feminino é um sistema em que é mais orgânico. O meu curso, muitas pessoas já falam assim, por que você não faz uma coisa, um livro? Mas você, gente, não dá para sistematizar num livro uma coisa que a cada aluno vai ser diferente. São ritmos diferentes, pessoas diferentes, trazem tons diferentes. Eu até posso ter coisas que eu quero passar, que eu considero a formação, a pessoa preencher todos os requisitos, mas assim, tem gente que já vem praticamente pronta, tem gente que vai levar anos e não vai estar pronta. Né? E a gente sabe o que é o pronta. Né? A gente lida com a espiritualidade e a gente está lidando com uma coisa muito xamânica, muito... a espiritualidade vai trazendo, a gente treina a conexão, né? Então a gente sabe, não é uma coisa aleatória, também não é assim, de Veneta, não, ela inventou isso, não. A gente segue conforme o que a espiritualidade vai ditando e fica muito coerente, fica muito coeso, fica muito perfeito, né? Aí eu vou dar o meu viés feminino da coisa. Eu acredito que a formalidade, a estrutura, a hierarquia, ela serve para preencher o vazio quando não há a conexão. É aquela coisa, eu fiz uma magia, eu fiz um ritual e deu certo, tá? Aí eu quero replicar aquela magia, o que eu fiz aquele dia? Eu dei 3 pulinhos, eu fiz tal coisa, eu coloquei a vela para a direita, eu fiz não sei o quê. É da mentalidade masculina tentar replicar em detalhes que às vezes não eram o cerne da preocupação do que ela estava tentando realizar. Né? Às vezes é um insight, é um clique na cabeça, uma sensação de certeza, né? Mas a gente, de tanto estudar, de tanto ver, a gente começa a ver que existem alguns padrões que são replicáveis. Então, que a gente vai ter uma variação de humor conforme a lua, tá? Então a gente já programa. Né? A gente vai ter, as pessoas ficam mais agitadas na lua cheia, então a lua cheia é um ápice de energia, vamos programar as coisas que a gente queira que tenha um ápice de energia da crescente para cheia. Vamos programar as coisas e aí vai se estruturando uma linguagem, né, que dá para replicar. E aí, assim, porque eu sempre falo, gente, a necessidade, ela não vai esperar a lua certa, o dia certo, você ter todos os materiais, pode ser que justamente a necessidade seja justamente você não ter nenhum material. Então você tem que ter uma capacidade, uma força, né, de desencadear aquilo que você precisa e quer, mesmo sem todos os requisitos preenchidos, né? Mas tem horas que a gente não está inspirado, que a gente está vazio, e é aquela hora que houve um diagnóstico médico, houve uma notícia triste, e aí você vai se pegar um pouco mais na forma. Né? Eu vou acender a vela cor-de-rosa, eu vou chamar os quadrantes, eu vou traçar um círculo direitinho, eu vou fazer tudo assim certinho, porque assim, eu por dentro tô vazia, tô fraca, não tô no meu melhor, né? Então assim, também tem a questão de quando toda vez que você faz você está
realizando suas magias, você está fazendo, você está honrando os sabás, os esbás, você está criando um ambiente mágico, você está imantando os seus instrumentos, a sua indumentária, para também serem mais algo a acrescentar, algo a te fortalecer e algo a te lembrar da sua natureza como bruxa, né? Então é aquela coisa, ah tá, o chapéu é fantasia? Não, gente, o chapéu não é uma fantasia. O chapéu ele formato cônico, né? É para atrair energia, ele é uma antena. E se você usa sempre, a hora que você precisa de estar com essa conexão com essa antena, é uma hora boa de estar usando o chapéu. É lógico que você não precisa dele, né? Ele não é, como todos os instrumentos, eles não têm uma força em si, né? Eles têm a força que a gente designa e o uso vai ajudando a compor esse personagem que a gente vai virando, que é essa bruxa forte e tudo, né? Então essa confiança que a gente tem vai sendo adquirida e vai mantendo aquilo, os nossos instrumentos, as nossas coisas, né? Na abordagem masculina é aquela coisa, chegou, já quer comprar todos os instrumentos, já quer saber qual é o livro que vai seguir, já quer decorar todos os rituais para fazer sempre igual, tem que decorar as falas, como é que invoca tal divindade, como é que invoca tal outra, tentar aprender a falar no idioma clássico que aquela divindade entenderia, gente, assim, eles entendem e a gente entende também. Mas todo mundo tem as suas formas, né? Para algumas pessoas a formalidade ajuda. Formalidade, a ritualística, essa coisa de você ficar limpando todo o seu local para fazer o ritual, você passar uma erva no chão, depois você pegar uma toalha combinando com a cor da vela, com a cor da roupa, com os metais, os cristais de acordo com tudo, com linguagens que traduzam mais fortemente a sua intenção. Tudo isso são coisas que você está distraindo o seu racional para estar realizando alguma coisa com uma intenção e aquela intenção é o que vai desencadear. E isso é o cerne da magia. Se vai ser uma coisa que você está cozinhando e de repente você sente que você, na hora de mexer uma panela, você está pensando numa coisa, você está fazendo um crochê e você está recitando um mantra, pedindo alguma coisa, ou simplesmente feliz e devaneando, pensando numa coisa feliz e de repente aquilo acontece, para cada um é cada um. Cada um tem a sua linguagem, cada um tem o seu sistema. Não é impeditivo, tá? No nosso coven a gente sente que os rapazes é bem menos, né? Aliás, assim, tanto nas nossas páginas, todas as páginas existem avaliação de qual é o número de pessoas, né? A idade, o gênero, assim, é 90% mulher, tá? E a faixa etária também acima de 30. Então, assim, de alguma forma, a linguagem, a forma como a gente se expressa, os valores, as ideias, as coisas que a gente fala, realmente atrai mais o público feminino, mas isso não é impeditivo para os homens, né? E os homens que vêm para cá, eles costumam ter uma surpresa fantástica, porque às vezes é aquela coisa, a pessoa já frequentou lugares, já foi coisa e não teve uma experiência real, né? Não teve uma experiência real. Fica meio perdido no sentido de sentir que parece que tudo é meio aleatório, que não, sabe, não, as pessoas gostam de ter um sistema, né? Ter uma coisa, ter hierarquia, ter tudo, né? E de repente quando fica num lugar assim, a pessoa fica meio perdida, faço o quê, né? Mas a hora que entende que você seguir o fluxo, né? É o fluxo energético, você estabelece uma conexão e você segue o fluxo do espírito mesmo. Isso, é a conexão, quer dizer, isso não tem força maior que essa, e aí tanto faz a lua, tanto faz o dia, você está no fluxo, ali está acima, né, do que você possa estar precisando em termos de formalidades, né?
Enfim, eu acho que eu falei um pouco sobre esse assunto, né? Gente, eu estou com carência de assunto. Quer dizer, quem puder ajudar aí, eu sugerir, essa pauta foi sugerida por um rapaz que comentou que gostou, que ele estava se identificando, então, e que queria saber essa questão do gênero. Outra coisa, quando a gente fala de gênero, às vezes as pessoas pensam assim, ah tá, e a questão da sexualidade, as pessoas que são bissexuais, transgêneros, gente, tanto faz. Como eu disse, não, aliás, a bruxaria eu acho que é uma das poucas religiões em que existem grupos só de LGBT. Né? Então, assim, não existe impeditivo, não é vantagem e desvantagem, é normalidade total, tá? Não tem questão nenhuma em relação a isso. Até poderia dizer que existe até preferência, porque as pessoas que estão lidando com essas questões, elas normalmente elas vão ter uma capacidade de transitar entre os universos masculinos e femininos melhor, né? Então elas aproveitam melhor essas linguagens. Tá, então eu estou pedindo para vocês sugestão de pautas. Quem está conhecendo o canal hoje, gostou? Se gostou, coloque seu like, recomende, compartilha, indica a pauta, comenta. O comentário ajuda também a alavancar a página. Então, tudo que vocês puderem fazer para dar uma forcinha, a gente agradece, tá certo? Até mais então. Tchau.